Espartanos, bom dia! Pessoal, hoje nós vamos falar dos espartanos em relação à bebida alcoólica, ao mer. É isso aí. Arru! Espartanos, bom dia! E aí, guerreiros, tudo bem? Espartanos, a parada é o seguinte, hoje eu vou falar da relação de Esparta com o alcoolismo, com o álcool, né? Vou contar um pouco dessa história aí, acho que é uma história bacana, curiosa e algumas reflexões que a gente pode trazer também para o nosso dia de hoje, né? Então é o seguinte, Esparta, pessoal, era totalmente proibido a pessoa tomar bebida alcoólica em dose excessiva. O álcool em Esparta era liberado, claro. O vinho, pessoal, na Grécia era um clássico. Todo grego tomava vinho, era uma rotina normal de todo grego, né? Em Esparta não era muito diferente, porém em Esparta era limitado o uso do vinho, era proibido, até com punição, tomar vinho em excesso, né? Os espartanos tinham uma conduta muito forte em relação a esse tipo de coisa. O vinho, pessoal, ele era usado em Esparta principalmente na questão depois de um treinamento. Depois de um treinamento, um dia cansativo de treinamento, né? Os espartanos eles podiam chegar na Sicilia e ali eles poderiam, né? O Sicilia eram uns galpões que antigos de Esparta, que reuniam vários homens ali, e ali eles se descontraíam um pouco, tiravam aquele peso da carga do treinamento, riam, contavam piada, né? Era um lugar próprio ali para eles ter as refeições deles, para eles poderem beber um pouco de vinho, né? E para eles poderem trocar algumas experiências e deixar os laços, né, de irmãos e companheiros fraternos mais fortes, né? Porque esse lado emocional era muito importante também para a Esparta para a falange espartana ficar mais unida, inclusive, né? Então é isso, pessoal. Em Esparta tinha essa limitação do vinho, né? E eles chegaram a... Por que tinha essa limitação excessiva? Eles chegaram a ver, né, um rei espartano, né? Cleomenes. Cleomenes era um rei de Esparta, né? E esse rei ele começou a beber muito. E os espartanos presenciaram uma vez que ele bebeu bastante e ficou louco. Simplesmente pirou o cabeção, né? E como ele era rei, ele tinha acesso fácil ao vinho, né? E uma das coisas que é falado é o seguinte: Esparta era uma sociedade tão fechada, né? Os espartanos não gostavam de se misturar a outras culturas. Um dos motivos era esse, porque sabiam que outras culturas poderiam colocar maus hábitos na vida cotidiana espartana, e que foi o que aconteceu com esse rei Cleomenes, né? Ele começou a andar demais com os caetitãs, né? Que era um povo lá do norte, assim, né? Que passava pela Trácia, hoje fica perto da Ucrânia, né? E ele teve acesso a esse povo porque esse pessoal veio pedir ajuda para ele contra os persas, né? E aí nessa ajuda eles retribuíram com um presente, que foi o vinho, um vinho muito gostoso, e aí, enfim, ele começou a ficar alcoólatra, né? E realmente, pessoal, quando a gente olha para o tratamento espartano, o treinamento espartano, né, a gente vê que não faz sentido nenhum, um treinamento muito duro, que eles ficam praticamente o dia inteiro treinando, carregando peso, mexendo com parte física. Se o espartano colocasse esse hábito de beber e tal, ele não ia aguentar levantar cedo no outro dia para treinar, né? Como é que ele ia poder ser um guerreiro, uma grande potência grega militar, se ele estava embriagado, se ele estava chapado, se ele estava de ressaca, se ele estava com dor de cabeça? Uma coisa não condiz com a outra, né, pessoal? Então Esparta realmente limitava apenas 2 copos para cada guerreiro depois do treinamento poder beber e dar uma pequena relaxada, mas não tanto a ponto de se embriagar, porque senão prejudicaria o exército de Esparta. Tudo era pensado, pessoal, para o Estado, para a defesa do Estado e para manter a máquina militar espartana ativa, né? Bom, aí agora eu vou entrar nos dias de hoje. Aí agora que vem pedrada, né? Pessoal, na verdade não é pedrada, não. Na verdade, eu vou dar 3 dicas, né? Por que o álcool prejudica a gente, né? Eu vou falar sobre 3 coisas, por que o álcool prejudica a gente, no sentido de te induzir ou a parar, ou pelo menos a diminuir o álcool. Não precisa parar, ser radical, mas pelo menos dar uma diminuída, né? Então, pessoal, claro, a primeira coisa é saúde, pessoal. O álcool resseca a gente por dentro, o álcool rebenta nosso fígado, rebenta nossos rins, né? Eu falo isso porque eu só tenho um rim só, né? E eu sei o tanto que é importante esse órgão valioso.
E o álcool ele traz esse ressecamento interno, né? Além de prejudicar nosso cérebro, nossos neurônios, né? Na questão cognitiva, para quem está estudando, para quem precisa memorizar, né, as coisas, o álcool é muito letal nisso aí. Então faz muito mal nessa parte orgânica mesmo, física. E principalmente, pessoal, ele destrói a barreira intestinal bacana, das bactérias boas, né? A flora intestinal bacana. O álcool destrói elas, né? E deixa o organismo com a imunidade propícia à entrada de bactérias, vírus, fungos, parasitas, enfim. 80% da nossa imunidade está no nosso intestino, né? Então, uma vez que você toma álcool demais, que você é alcoólatra, você vai destruindo essas bactérias do bem, né? E vai favorecendo um ambiente ácido para a proliferação de várias doenças no seu organismo. Então, primeira coisa é a questão da saúde, né, pessoal? A questão da saúde. Por isso que eu acho que é bom a gente tentar evitar um pouco o álcool nesse sentido, né? Mesmo porque é muito triste você aí, né, esnobando, tomando no barzinho. Eu já falei isso aí num post que eu fiz aí no meu Instagram. Você tomando uma no barzinho, enchendo a cara, todo feliz e tal. E tem gente esperando uma fila de transplante de fígado. Tem gente com insuficiência renal fazendo hemodiálise, né? A pessoa daria tudo para ter um órgão, um fígado, um rim saudável para poder cuidar, né? Para poder viver com maior qualidade de vida. E você simplesmente destruindo o seu, jogando fora, né? Com a sua saúde aí, com seus hábitos ruins, né? Então isso aí é um primeiro ponto para a gente pensar e refletir, né? Aquilo que você tem em mudança, tem gente precisando, né? E é muito triste você poder destruir aquilo que Deus te deu, o seu templo sagrado, você conduzir o seu corpo, o seu amor próprio com você mesmo a ponto, entendeu? E vai detonando o seu órgão, né? É complicado.